pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso, nossa disciplina de ambientação ao estudo da EAD, certo? Nós vimos na nossa apresentação, todo um aparato, de tudo que a gente vai trabalhar na parte dessa disciplina. E hoje, na aula de hoje, nossa primeira aula, nossa primeira semana, nós vamos trabalhar em conhecendo a educação à distância. Quando a gente fala em conhecendo, é justamente aquilo, como é que, de onde surgiu, de onde veio, como é que teve essa questão do termo de educação à distância, o porquê foi criado essa modalidade de educação, certo? Tudo isso a gente vai conhecer nessa aula, cumprindo a parte de nossa ementa do nosso curso, certo? Mais uma vez, eu sou o professor Pedro Mesquita e vou trabalhar com vocês com essa disciplina. Bom, eu quero começar trabalhando com vocês, e perguntar, a primeira pergunta chave é o seguinte: o que vocês entendem, e isso para vocês pensar, para vocês refletirem, justamente o que significa a educação à distância, Quando você pensa, quando vem na sua mente que você pensa que a educação à distância ela é uma modalidade nova, ela é algo que isso surgiu agora? Não, ela não é uma modalidade tão nova, certo? Ela não é algo que surgiu ontem, surgiu ano passado, há 5, 6, 7 anos, Ela é uma modalidade que já vem bem de muitos tempos, já vem. Se isso a gente vai entender o contexto histórico, todo o contexto histórico, o porquê surgiu, porque vocês estão inseridos no ambiente dessa modalidade de educação à distância. Então é necessário e é fundamental, que vocês entendam perfeitamente, o porquê disso, como é que a gente pode entender, o porquê. Bom, a ideia principal para isso, antes da gente entender o contexto histórico, a ideia principal é justamente vocês compreenderem, que existe um tutor, num polo, vocês têm um polo presencial, e nesse polo presencial, o tutor estará para apresentar o suporte para os alunos, certo? O suporte para os alunos. Ele vai estar lá, você vai ter um ambiente de acesso, está um tutor para ajudar. E aí eu trouxe a referência, essa referência, veja de quando? De 1977. Ou seja, essa referência traz justamente quando surgiu esse conceito, certo? Segundo ponto que a gente vai abordar é que a presença do aluno ela ocorre apenas em algumas ocasiões, certo? Em algumas ocasiões em que ocorre a presença do aluno, seja quando é uma prova, quando o aluno precisa da ferramenta tecnológica para responder em um fórum, o auxílio do tutor para enviar uma atividade no prazo estabelecido pelo professor formador. Então, isso já é algo da lei francesa, que trata sobre isso aí. E também tem um conjunto de métodos institucionais, ou seja, quando você vai participar de algo sobre o polo, sobre tudo, o que acontece? Isso faz com que você tenha um manual, um manual de como você vai proceder, como você vai responder um fórum, como você vai responder uma atividade, como você vai fazer uma prova, certo? E tudo isso com auxílio do tutor, certo? E o ensino-aprendizagem é individualizado, ou seja, é basicamente você sozinho com alguns auxílios, Ou seja, você vai assistir uma aula online, você será capaz de tentar entender. Ali você não vai ter um momento como no ensino presencial para tirar uma dúvida, certo? Você vai ter que justamente deixar dúvidas no chat para o professor responder, para o tutor te auxiliar, certo? E nessa modalidade de ensino vai incluir diversas a estratégia de ensino-aprendizagem. Percebam que no ensino presencial, o que a gente tem? Tem diversas formas de ensino-aprendizagem. E aí o que acontece? Além da aula que a gente está apresentando para vocês, vamos ter o seguinte, nós vamos ter discussões, o fórum de discussões,
vamos ter um material de apoio que vai deixar para auxiliar vocês, certo? E o que acontece? É um método com ênfase nos meios técnicos para atingir uma grande quantidade de estudantes. Diferentemente do ensino presencial, em que você está num espaço, né? Você está num espaço em que aquele espaço pode comportar no máximo 40, 50 alunos. Na educação à distância, pessoal, e isso é um parâmetro, uma base que eu tenho certeza que vocês já têm, é justamente na educação à distância que atinge muita gente, certo? Por exemplo, nos cursos online, né? Curso online atinge o Brasil, o exterior, seja, dimensões infinitas. Basta necessário ter o acesso. Então, pessoal, nessa primeira apresentação, é justamente o que eu quero que vocês tenham uma ideia principal do que é a educação à distância, questão de tutoria, ferramentas, o processo de ensino-aprendizagem, o método, diversas formas de vocês aprenderem e compreender. É por isso que ela é uma disciplina, pessoal, justamente introdutória, para que vocês entendam e compreendam o que é a educação à distância, que é a modalidade de ensino que vocês estão inserindo nesse momento no curso de licenciatura em matemática. Bom, então, dando continuidade, o que acontece? Nós temos as ferramentas utilizadas na educação à distância, né? E essas ferramentas são importantes para a questão do contato, né? Professor, aluno, tutor, né? Inicialmente, o que a gente lembra? É quando você trata, hoje a comunicação está mais fácil, né? Você tem redes sociais, você tem o WhatsApp, né, que é um aplicativo de mensagem extremamente fenomenal, em que a comunicação ocorre rápida, é mais rápido do que o e-mail, porque o e-mail você tem que abrir, login, senha, e isso, a comunicação rápida, ela é importante, certo? Ela é importante, né? Então, o que acontece? A gente tem computadores, a gente tem tablets, a gente tem celular, a gente tem todo um tipo, né, que isso vai auxiliar na ferramenta, que são ferramentas usadas na educação à distância. Então, pessoal, o que acontece? Para o contato, a gente utiliza a caixa de e-mail, né? O e-mail, né? Caixa de entrada, caixa de e-mail. Utilizamos um celular conectado a uma rede de internet para que a gente possa assistir as videoaulas. A gente tem a questão tablet e tudo, principalmente os tablets, iPads, né? Que são bastante bem produzidos e bastante utilizados. Né? Por que a gente utiliza isso? Que serve para leitura, né? Você tem um material de apoio, você serve para baixar o material de apoio que o professor enviou, serve para você responder, você baixa um fórum, você consegue conectar na internet, você consegue ter acesso ao fórum. E a partir disso você consegue responder tudo dentro do prazo estabelecido. Então, tudo isso, pessoal, são ferramentas utilizadas na educação à distância, que é o que acontece, que é o que eu quero que vocês, e com certeza vocês têm, e também com auxílio também do polo de apoio presencial, né? Em que vocês contam, né, com o tutor, justamente para auxiliar e para ajudar vocês nesse caso, nessa situação, para que não atrapalhe de forma nenhuma o processo de ensino-aprendizagem de cada um de vocês. Bom, nesse próximo slide, o que a gente vai entender? A gente vai entender a linha do tempo, né? A linha do tempo, né? De como iniciou a educação à distância. Né? Existe, né? Vocês podem pesquisar, né? E vou deixar isso como tarefa de pesquisa para vocês. Pesquisar, tentar linkar, né? Fazer um link, né? Uma junção, né? Entender um pouco mais, né? Da EAD, né? Tanto no Brasil, né? Como no mundo, né? Como é que começou, né? Então, quando se fala em algo à distância, o que vem primeiro na nossa mente é o seguinte: anteriormente, quando a gente não tinha e-mail, quando a gente não tinha WhatsApp, o que era para a gente comunicar com a pessoa que está aqui, né? Um exemplo, estado do Piauí, para em outro estado. Seria por meio de cartas, né? Por meio de correspondências escritas, por meio da empresa de Correios e Telégrafos. Né? Então, isso já era uma ferramenta para facilitar a comunicação
à distância, da comunicação à distância. Depois, como eu posso mencionar, tem o curso de taquigrafia, né? Curso de taquigrafia de cartões postais feitos isso na Inglaterra. Né? Isso já foi outra ferramenta, certo? E aí depois a gente pode ver a criação de divisão de ensino de correspondências e aí extensões, né, na universidade, essas extensões levando aquele conteúdo produzido para fora da universidade, promovendo, né, algo que não era conhecido, que passou a ser conhecido, certo? E a gente vê que as correspondências era justamente o meio principal, né, de contato, era o meio principal de informação, certo? De informação, e isso fez com que começasse a entender que algo poderia ser comunicado a uma certa distância, certo? Então, o que acontece, né? E a partir disso começou a surgir uma modalidade de ensino, né, por correspondências, né, uma modalidade de escolas, tal, por correspondências, para justamente facilitar esse processo de comunicação. Então, pessoal, é justamente essa parte da parte histórica do mundo, né, que eu quero que vocês entendam como surgiu essa educação à distância, né? Como é que surgiu a parte, né, que facilitou a comunicação de uma pessoa que está em um local X com quem está no local Y, certo? Por meio. E a partir disso, mostra uma grande importância e que tem crescido muito nos últimos tempos essa modalidade de educação. Bom, e vamos entender fundamentalmente, né, a educação à distância no nosso Brasil. O que acontece? Como é que aconteceu o início da educação à distância no nosso Brasil? Primeira coisa, no mundo, né, a gente acabou de ver lá anterior, existiu as escolas de correspondência, né? Ou seja, existiam os cursos, né, que explicavam para as pessoas, né, explicavam para as pessoas, né, como é que as pessoas, né, poderiam se comunicar a uma determinada distância de alguém que está em um país ou que está em outro, não existia. Então, para isso, tinha que ter esse aprendizado. Então, tinha que ter essa formação. E, a partir disso, tinha que ter a questão das escolas, certo? Então, tudo isso marca o início da educação à distância no Brasil, no mundo, né? No mundo. E como é que acontece a educação à distância no Brasil? A educação à distância do Brasil surge, pessoal, em 1904, entre o período de 1904 e 1935, né, com programas escolares pelo rádio. Ou seja, o que acontece? Naquela época, o acesso ao ensino presencial, bem difícil, como nós sabemos já por contextos históricos, por contextos que tenho certeza que vocês já devem ter visto isso em algum local. Então, por meio de algumas dificuldades do ensino presencial, existiam os programas de rádio, né? Os programas de rádio com vários educadores, por meio de entrevistas, por meio de explicação de conteúdos importantes, né? Para levar a educação, não deixá-la só no presencial e levar para algum local do país, certo? Com o surgimento da TV, com a ampliação, né, e o crescimento do sistema televisivo, né, foram surgindo na TV, e aí o que acontece? Existiam os programas educativos pela TV, né? Esses programas educativos foram fundamentais para que as pessoas, né, ao ter uma televisão nas suas residências, elas conhecessem um pouco da educação, sendo principalmente mesmo os que já frequentavam a escola, como também os que não frequentavam. Então, isso foi de fundamental importância. E não podemos deixar de esquecer, pelo menos eu cheguei a ver, né, que a gente tinha vídeos gravados, né, vídeos educativos por meio da TV Escola, né? E essa TV Escola foi justamente uma das responsáveis pelo programa, a criação do programa Jornal da Educação
do professor, certo? E isso foi fundamental para ampliar, para modernizar, para levar mais educação por meios virtuais. E a gente sabe, né, que antes de surgir o computador, né, antes de ter esses diversos tipos de computadores, da inovação, da expansão, da ampliação tecnológica, a TV e o rádio eram o meio de comunicação. E nos anos 2000, né, a gente viu que foi criada a Universidade Aberta do Brasil, né, os polos tecnológicos à distância, né? E aí, com isso, a Universidade Aberta do Brasil ganhou dimensão, né, com a oferta de diversos cursos, né, o ensino técnico, o ensino superior foi bastante, a gente viu o crescimento, né, nos últimos anos, foi extremamente fundamental, né? E não só a questão do presencial, a questão dos polos de educação tecnológica da Universidade Aberta do Brasil facilitou muito, teve essa grande evolução, essa grande contribuição para a educação brasileira, que foi você morar numa cidade, né, em que não tem posto para ter uma universidade, um instituto, um polo de educação superior presencial, mas tem um polo de educação superior à distância que proporciona o aluno receber a formação da educação superior para que ele possa atuar no mercado de trabalho. Então, pessoal, a gente pode ver que isso é um breve histórico, né? Um panorama, uma dimensão do que é a educação à distância no nosso país, certo? E é isso que eu quero que vocês entendam como surgiu, desde a escola, por correspondências, né? Da escola por correspondências, dos programas de rádios educativos, antes da expansão da TV, com a criação da TV Escola com diversos programas educativos e agora com a Universidade Aberta do Brasil, que é o que vocês estão tendo a oportunidade de estudar, de cursar o curso, de fazer o curso de matemática, de obter uma formação de ensino superior para poder atuar na educação e mais precisamente na educação básica. Bom, porém, o que acontece? Quando a gente tem uma modalidade de educação, a gente tem o seguinte, a gente tem uma regulamentação, né? uma regulamentação, né? Uma regulamentação da questão da educação à distância. Então, o que acontece? A primeira vez que teve uma lei federal que regulamentou, né, que mostrou, né, que existe a questão da educação à distância, foi em 1996, né? A Lei 9394/96, que é a famosa Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Vocês vão entender muito isso quando vocês forem estudar gestão e organização escolar, vão ver, né? Ou então política e gestão da educação nacional, não sei como é que está na grade curricular de vocês, mas vocês vão entender, né? E o que acontece? Essa lei foi fundamental para regulamentar, né, para mostrar que pode ser a questão da oferta da educação à distância. E isso está escrito no artigo 80, né? Que o artigo 80 diz, olha, o poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação do programa de ensino à distância em todos os níveis e modalidade de ensino e de educação continuada. Ou seja, é a lei que garante o poder público ser o responsável, né, para fazer com que exista a educação à distância. Ou seja, que não fique só no ensino presencial regular, que exista também a questão da educação à distância. Então, pessoal, percebam que depois de muitas discussões, depois de muitos seminários, muita conversa na época, essa lei foi fundamental, né, sancionada em 96, né, 20 de dezembro de 96, foi fundamental para que o ensino à distância ganhasse dimensão, nascesse ali uma nova modalidade de educação, né, fundamental para a formação das pessoas em nosso país. E a pergunta é, será que existe outras regras, outras leis, outros decretos que fundamentem isso? Existe sim. Bom, tudo isso nasce de onde? O que acontece?
nasce da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, né, no seu artigo 205, diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e dever da família, né, do Estado da família, né, assegurando o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. A nossa Carta Magna, nossa Constituição da República Federativa do Brasil, foi fundamental porque, por meio da Constituição, as leis foram criadas e isso fez com que principalmente as modalidades de ensino, elas fossem regulamentadas. Então, como eu citei na apresentação anterior para vocês, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi fundamental para isso, né? Para mostrar que, para trazer um artigo dessa lei tratando da educação à distância. Porém, com a criação da Universidade Aberta do Brasil, foi fundamental algum decreto, e esse decreto é o decreto 5.622 de 2005, que ele faz a regulamentação da educação à distância. Então, isso, pessoal, são as principais, né? São as principais, tanto a Constituição como a LDB e esse decreto são os principais parâmetros, né, para nos guiar sobre a educação à distância, como funciona, no que se trata, os cursos que podem ser ofertados à distância, a modalidade, além dos cursos, curso técnico, os cursos superiores, os cursos de pós-graduação, né, que é comum esse curso de vocês, de licenciatura em ensino superior, tem a regulamentação para ofertar, tem um projeto pedagógico de curso que trata das disciplinas, que é a grade curricular de vocês. Então, pessoal, é o seguinte, tudo isso foi de supra importância para regulamentar, para dizer, para mostrar como é que funciona a educação à distância no Brasil. Então, pessoal, na aula de hoje a gente aprendeu todo o processo histórico, né, da educação à distância. A gente aprendeu como começou isso em termos de mundo. A gente aprendeu a gente viu como é que no Brasil, como é que tudo isso se formou. Vimos a questão da lei que regulamenta, baseada na Constituição, e esse decreto que trata disso. E na próxima aula vamos ver alguns fundamentos, mais sobre a educação à distância. E com isso eu já vou deixar uma atividade na plataforma para que vocês entreguem depois, justamente tratando sobre a educação à distância. E além de tratar sobre a educação à distância, descrever justamente qual é a perspectiva de vocês nesse curso de educação à distância. É isso, pessoal. Bons estudos. Até a próxima aula. E não esqueça de entregar a atividade no prazo estabelecido, além de responder o fórum de discussão na nossa aula de apresentação. Um abraço, pessoal. Até a próxima.